Bem-vindo a mais um Parlando de Palmeiras. Hoje estou aqui ao lado do meu amigo André Salem. Hoje a gente vai receber um convidado que tem longa experiência na televisão brasileira. O cara tem 20 anos de jornalismo, já passou pela ESPN, do conglomerado Disney. Hoje está aqui em Ribeirão Preto, no grupo EPTV, também, porventura, obviamente, Grupo Globo também, né? Para valorizar o passe. Exatamente. Né? Comentarista da EPTV e editor do site Globoesporte.com. Comentarista do Globo Esporte agora, né? Exatamente. Agora o Globo Esporte está mais regionalizado, né? Agora ele está dando as caras muito mais vezes durante a semana. Exatamente. Bem-vindo. Histórico. O João Fagiola, um prazer tê-lo aqui. Obrigado por ter topado o convite do Parlando de Palmeiras. E é um prazer tê-lo conosco, cara. Eu agradeço o convite de vocês, Thiago, André. Um grande abraço para todos os parmeiristas também, né? Exato. E a gente vai falar do Palmeiras, obviamente, né? Que é o tema central do podcast. Sim, mas vamos falar muito da sua carreira também. De jornalismo, claro, né? Que o brasileiro gosta, né? Gosta de casos futebol curiosos, muito, e gosta bastidor. De falar muito de futebol, e gosta hoje também, ultimamente gosta muito de falar de jornalista também, para descer a lenha, né, no jornalista e tal. Mas vamos falar aqui, tentar o jornalista está queimado hoje em dia, né? Bastante. Vamos começar aos poucos então, né? A gente estava falando aqui em off que você cobriu o Palmeiras ali mais intensamente na ESPN, né? Quando você estava na ESPN ali entre 2007 e 2010. Como é que, primeiro de tudo, como é que você foi cair na ESPN, você daqui de Ribeirão Preto, né? Sim. Como é que você foi cair na ESPN e como é que você começou a cobrir o Palmeiras e como é que você terminou de cobrir o Palmeiras? Vamos por partes. Vamos por partes. Assim, eu fui para a ESPN, eu comecei aqui em Ribeirão Preto, né, no sistema Tati. E na época a Tati tinha não só a TV, tinha a Rádio 79, tinha a Rádio Globo, Rádio CBN, todas elas ficavam lá, era uma AM ainda, né? Uhum. Mas ficavam todas ali dentro do sistema Tati, a gente descia da faculdade, ia para lá, comecei a fazer estágio e tal. E fui trabalhando, né, com muita gente legal, bacana, fui aprendendo muita coisa. E em 2007 eu me formei em 2004, ainda fiquei mais 2 anos aqui e tal, 2 anos e meio. E em 2007 a minha namorada na época ela fez um trabalho de conclusão de curso falando da questão da mulher no jornalismo esportivo, né? Você vê que ela já estava adiantada. 2 décadas né? atrás. Isso, pois é. Tava que hoje é um tempo. super tema, né? Um tema super atual e tal. E uma das entrevistadas dela, né, era a Regiane Ritter, que estava na Gazeta na época, e a Kitty Balieiro, que era chefe de redação naquele momento na ESPN Brasil, já saudosa a Kitty e tal, porque a Kitty já faleceu. E a gente foi levar o trabalho dela lá em São Paulo, falou, por que você não leva também o teu currículo e tal, né? Vai que cola, e a gente foi com a cara e com a coragem, né, cara? Muito diferente, porque o que é o Brasil? É um grande compadril, né? Um amigo do fulano que te indica, é o QI, é o famoso QI. E eu não tinha esse QI. Fui lá mesmo com a cara. Mas você tinha sonho de trabalhar em São Paulo, de sair de Ribeirão e trabalhar em São Paulo? Sem dúvida, né? Pô, a gente, né, cresce vendo, né? Tem muita gente boa trabalhando, né? As referências estão lá, né? Então... Mas o sonho era jornalismo esportivo. Isso, sem dúvida. Não, jornalismo esportivo. Sempre foi uma coisa mesmo, desde criança eu tinha ali minha coleção de placar, de caderno de esporte da Folha, do Estadão, depois apareceu o Lance, tal, Gazeta Esportiva, quando era ainda jornal, né? Ou seja, assim, era uma coisa, placar, né? Então, assim, eu tinha isso comigo, né? Você não consegue jogar bola, então vai ser jornalismo esportivo, né? Pô, mas eu jogava bem, não jogava mal. Jornalista esportivo é jogador de futebol frustrado? Você acha que é ou não? Pode ser, alguns são. Eu não me sinto frustrado, não. Eu acho que era muito melhor mesmo para reportar jogo do que para jogar. Mas eu não jogava mal. Quem fala isso é jogador, geralmente. Pois é. O pessoal fala. Então eu acabei indo para lá com a cara e com a coragem, dei o currículo, acho que a Kitty Balieiro olhou ali, foi meio com a minha cara, tal, eles analisaram, no dia seguinte me ligaram, né? Falou, pô, vai ter uma vaga aqui de temporário para uma pessoa tá saindo, uma mulher, uma repórter estava saindo de licença maternidade, e aí você tem aí uns 4 meses, tal, o que você acha? Sim, era uma chance, né? Vambora. Então, eu acabei indo com a cara e com a coragem, fui lá e desses 4 meses se transformaram em, 4 anos, 4 anos, né? Você ficou até 2010 depois. Foi isso, 2007, 8, 9, 10, 4 anos. Nossa. Mas
Você falou, na época não tinha setorista, né, dos clubes. Não, Você entrou lá, você fazia jogo do Palmeiras, mas você fazia todos os clubes paulistas, né? Eram os clubes paulistas só, você não fazia clube do Rio, de Não, outro fazia lugar tudo. também? Tudo. Lá, a gente era uma caixinha de surpresa, né? Porque, assim, naquela época ainda não tinha o smartphone, né? Com muita facilidade, assim, internet, né? Tava começando o 3G, né? Pra gente ter uma ideia. Acho que já tava na moda aqueles Blackberry. Isso, Tava a na moda, né? tava começando a pegar, só que era uma fortuna isso aí, né? Então, assim, nosso celular era aqueles da cobrinha, né? Aqueles Nokia, aquelas coisas lá, o V3 da Motorola e tal. Então, a gente não tinha acesso, né, rápido, assim, igual a gente tem hoje, né? E-mail, essas coisas e tal. WhatsApp, então, nem tinha. E a gente sabia... Eu lembro, assim, que eu chegava na redação depois de um dia inteiro trabalhando, tal, treino, jogo, tal. Chegava lá, sei lá, 9, 10 horas da noite e entrava no e-mail na redação para ver a escala do dia seguinte e tal lá. Escala, João, Manaus. Nossa. Vai pegar voo, sei lá, 8 horas da manhã... E tem que ir lá para cobrir tal coisa. Porque eles não tinham repórter lá? Como que é? Eles ficavam pegando de São Paulo? A base da ESPN naquele momento era São Paulo, ainda hoje. Ainda é isso. Tinha uma sucursal no Rio de Janeiro. E só, assim, e os outros locais, você tinha ali o Rubens Pozzi no Paraná, mas era muito uma coisa assim, pequena, né? Então, toda hora você tinha que acionar repórter para viajar. Mas você ficava sabendo praticamente na véspera? Por aí. Geralmente era isso. Não tinha tempo nem se programar mentalmente. Mas às vezes o lugar era bom, né? Sim. Vou pro Rio de Janeiro, legal demais. Não, isso não dá pra reclamar nunca da questão logística e tal, os lugares que a gente ficava, hotéis, isso aí tudo nota 1000, né? Então, e era uma experiência, pô, era um moleque de tudo, tinha 23, 24 anos, e eu fui aprendendo muita coisa, conhecendo um monte de lugar, o Brasil inteiro, eu viajei. Sim. Então, isso foi muito legal, cobrir. Então, não cobria só São Paulo, né? Palmeiras, Corinthians, São Paulo e o Santos, ia para Santos também, fazia o bate-volta lá para a Baixada Santista. A gente cobria também, cobri final de Campeonato Carioca, naquela época do Chororô, né, que era o Cuca, o técnico do Botafogo, contra o Flamengo. Muita gente fala que aquele campeonato foi ganho pelo Flamengo, apesar do Cuca. Pois é. E tinha isso, né? Fui fazer Campeonato Mineiro final, uma fase maravilhosa do Cruzeiro, né, que o Cruzeiro foi campeão mineiro. Tava na Libertadores também, depois no ano seguinte, nesse ano ele foi eliminado pelo Boca, eu tava lá. 2007, já no seu primeiro ano 2008, se não me engano, né? 2008, com Adilson Batista. Ele tava começando a carreira de técnico tá no e tal, Botafogo, né? Hoje tá no Botafogo, verdade. Que é o Palestra lá de Minas, né? E aí eu cobri essa fase do Cruzeiro, tal, que foi muito forte, muito boa. Sim. Campeonato Mineiro, jogo de Libertadores, Rio Grande do Sul. E jogo de Libertadores, você ia nos países em loco? Não, geralmente, não, aí era aqui. Porque daqui. Como a ESPN não tinha, naquele momento, os direitos. A galera... Não, hoje vai. Mas naquela época a gente não tinha, a ESPN não tinha os direitos, né, da transmissão. Então, pra gente fazer jogo da Libertadores... Era difícil, por quê? Porque a gente ia pro estádio, fazia ali ficava lá fora entrevistando o torcedor e tal, você não podia fazer imagem lá dentro do jogo em si, né? Você não tinha como. Você só ia lá, não podia nem... Você tinha que ficar dentro da sala de imprensa. Você não podia nem ir lá pra cabine e tal, assistir o jogo. Não dava. Nossa, né? Cara. Porque não tinha nem da Sul-Americana, nem da Libertadores. Não tinha os direitos, então só quem detinha os direitos naquela época era a Globo, que podia fazer imagem e tal. A gente não. Fazia só de fora do estádio e depois, quando acabava, a coletiva de imprensa. Era só isso que a gente tinha. Naquela época, a ESPN tivesse esses direitos de hoje, hein? Sim. Aí, provavelmente, teria viajado, né? Em 2008, quem ganhou a Libertadores mesmo? 2008, campeão da Libertadores. O Estudiantes foi em 2009. Foi em 2009 contra o Cruzeiro. É que ele falou que o Cruzeiro estava vivendo um bom momento. Em 2009, o Cruzeiro chegou na final. Era o Cruzeiro. Mas em 2008, eu não lembro quem eu lembro em 2007 foi o Boca. 2007 foi o Boca. Tô com essa falha de lapso de memória aqui. LDU ou não? LDU. Foi LDU contra o Fluminense. Né? LDU, foi isso mesmo, nos pênaltis. Que o Renato Gaúcho falava. Ele ia brincar no Brasileiro. Ia brincar. Ele não brincou. Exatamente. Mas não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que de 2000 a 2014,
os melhores times do Palmeiras é quando ele tava na ESPN, que era 2007, 2008 e 2009, né? 2007 foi a chegada do Valdívia, do Edmundo. Isso. Tinha ali o Paulo Baier, né, ainda. Tinha o Paulo Baier. Aí o Palmeiras vai bem naquele campeonato. 2008 ganha o Campeonato Paulista com o Luxemburgo. E ele já tava na E ESPN. aí ali chegou o Kleber, chegou o Denilson, chegou o Alex Mineiro, tinha outros jogadores. Em 2009 o Palmeiras quase ganha aquele Campeonato Brasileiro, liderou quase que de ponta a ponta e foi perdendo nas últimas 10 rodadas. E ali teve o Muricy que chegou também, ali teve o Keirson que teve aquele problema, chegou o Roque Júnior, chegou o Wagner Love, o Cleiton Xavier, Diego Souza, né, enfim. Você sentia que, tipo, um certo protagonismo do Palmeiras ali, porque era uma época que o São Paulo tava ganhando tudo. Você sentiu essa mudança? Porque o Palmeiras vinha numa fila ali e ganha aquele Paulista em 2008. Eu não sei se você concorda, foi os melhores anos do Palmeiras. 2009 né? foi o melhor time. Você sentiu, tipo assim, uma mudança de ver mais palmeirenses na rua? Tinha alguma mudança nesse sentido? Você sentiu um protagonismo maior do Palmeiras ali? Era um começo de transformação do clube, tá? Depois de... Né? Depois nós tivemos também administrações ruins, né? Tirone e tal, né? Nossa, isso aí não é ruim, isso é perverso. Exato. Mas a gente era a época do Beluso, foi o Beluso ali que começou a dar uma cara na questão até da arena, né? Do Palmeiras, mas ainda era o antigo Palestra quando eu ia lá. Então, assim, na época que eu cheguei, 2007, o técnico era o Caio Júnior. Né? Quando você chegou era o Caio Júnior. Era o Caio Júnior, o treinador do Palmeiras, né? Falecido no acidente da Chapecoense. E, assim, uma das pessoas, dos treinadores que eu conheci, assim, mais... Dizem que ele era muito gente boa. Educados, né? O cara era um cavalheiro mesmo, assim, né? Não tinha o perfil boleiro de jeito nenhum. Ele era um cara nota 1000, assim, com a imprensa, tal, sujeito extremamente gentil, doce. E ele montou aquele Palmeiras que foi até competitivo em 2007. Foi muito né? bom, Em 2007. Era o fim já da época do Edmundo, né? Ele estava ali para parar, tal. Depois ele termina no Vasco, mas ele também se despede ali no Palmeiras, né? Infelizmente ali houve uma frustração, mas ele ainda levou o Palmeiras para jogar Libertadores, né? Para 2008. Aí em 2008 tem a entrada, se não me engano, do J. Ávila, né? Começa a Trafic, né? E aí isso dá um gás ali na questão de contratações, né? Que você já falou, que o André falou, que todos os caras que chegaram, né? Cleiton Xavier, o Henrique na zaga era muito bom Diego também. Souza, O Kleber, Alex Mineiro, o Gladiador, Denilson, e o Palmeiras monta, e o Luxemburgo, né? Tem o Vanderlei. Eu lembro de acompanhar uma mini turnê do Palmeiras no interior de São Paulo, né? Eles jogaram aqui algumas vezes, em Ribeirão. Verdade. Contra o São Paulo, clássicos contra o São Paulo, né? 4-1, tal, que tem a cotovelada do Kleber no André Dias, né? E aquele jogo aconteceu de tudo, uma tempestade no meio do jogo também e tal. Eu tava nesse jogo, cobrindo, eu me lembro. Pela ESPN. Pela ESPN. Depois, eles foram para Rio Preto também, mandar algumas partidas lá no Estádio Teixeirão, né? Enfim, assim, era um casamento legal, essa volta do Vanderlei e tal. O Vanderlei já não, assim, ele já não estava tão alta, né? Assim, né? Já estava iniciando um declínio, assim, mas ele foi muito bem no ainda Palmeiras. estava muito forte ainda, né? E aquele time era muito bom. Era bom. E foi campeão, né? Passou pelo São Paulo na semifinal, depois passou o trator em cima da Ponte Preta, né? Na decisão. Eu lembro, eu cobri a outra decisão nesse ano aí, a outra semifinal, que era uma semifinal super inusitada, que era Guaratinguetá, né? E Ponte Preta, tal. E acho que o Guaratinguetá naquele ano ficou em primeiro na fase geral do Paulista, não foi? Foi isso. Foi, né? Foi isso. E acabou dando Palmeiras e São Paulo na outra semifinal. Teve o gol de mão do Adriano. Exato. No jogo de ida, né? Foi. Depois o Valdívia, né? Deita e rola, tal, provoca bastante. E foi isso, assim, esse 2008 foi um ano que a gente achava que o Palmeiras pudesse, aí acho que em 2008 ele participa, né, da Libertadores, se não me engano, ou 2009. 2009 participa. Foi em 2008 que ele ganhou a vaga, a frustração do Caio Júnior foi por não ter ido à Libertadores. O Palmeiras em 2007 chega na última rodada, dependendo só dele pra Libertadores, aí perde, mas a gente não ligou porque o Corinthians foi rebaixado no fim, então a gente não ligou que não foi pra Libertadores. Aliás, esse jogo eu tava lá em Goiás. Você tava? No rebaixamento do Corinthians? No rebaixamento do Corinthians, eu tava em Goiás. Caramba, como é que foi esse dia, hein? Foi assim, quem viu o jogo lá em Goiás, em Goiânia,
viu que tinha alguma coisa esquisita ali. Como assim? Tinha uma coisa esquisita no ar ali, né? Porque, assim, o jogo entre Goiás e Inter, né? E o Inter é um time que tava com o Corinthians aqui, né? Por conta de 2005. Então, a gente foi até o estádio, a gente fez o jogo e o Paulo Baier estava nesse time do Goiás, se não me engano, né? O pai era o Paulo Baier. E o primeiro gol, o Inter faz 1-0 no jogo e assim ninguém comemora, né? Ninguém do Inter comemora o gol. Então, assim, E na sequência, a zaga você depois pega no YouTube e vai ver aí os lances. Assim, a zaga abre do Inter pro Elton passar. O Elton, inclusive, jogou no Palmeiras, né? Fez gol. Aí depois o juiz tem um pênalti que o juiz dá. E o Paulo Baier, acho que ele bate 3 vezes o pênalti, erra todas, o juiz manda voltar todas, até que outro jogador vai lá, bate e faz o gol, né? Então, assim, aquele jogo foi estranho. Vamos dizer assim que o Inter não fez questão nenhuma. Acho que a torcida devia estar puta dos caras estarem tentando ganhar, né? Entre aspas. Sem dúvida, assim. Ninguém ali fez muita questão, não, igual de ganhar para ajudar o Corinthians. Tanto que não ajudou, né? E tal, que teve... Que o Palmeiras tinha que perder pro Fluminense ser campeão e tal, ajudar o Fluminense a ser campeão contra o Corinthians. Teve né? o Corinthians na última rodada em 2009 contra o Flamengo, eu acho. Teve um pênalti que o Felipe não pula na bola, lembra? Também teve isso. Esses jogos têm deixado de acontecer, né? Esses jogos estranhos nas últimas rodadas têm parado de acontecer. Agora o esquema é aposta, não tem... É outra coisa. Agora é outra coisa. Assim, eles começaram a colocar os clássicos, né, para evitar isso, né? Eu lembro 2011, que foi, né? A gente teve muita polêmica nisso, então eles começaram a colocar clássico para evitar de ter marmelada, né? Porque tinha, realmente, assim, por exemplo, a última rodada de 2009, o Grêmio estava na parada, o Inter estava na parada, né, para jogar contra o título contra o Flamengo, tá? Era disputa entre Inter e Flamengo na última rodada, e tinha muita gente também, o Palmeiras ainda tentando Libertadores e tal. E aí acabou o jogo, eu tava lá em Recife, nessa época acabou o jogo lá, o Inter ganhou do Sport, tinha ainda uma oportunidade, uma chance de ganhar do Flamengo e tal, mas o Flamengo também ganhou, e o último jogo era Inter, não lembro contra quem, e Flamengo e Grêmio, no Maracanã. E aí o assessor do Inter falou, falou o quê, né? Não tem jeito, né? Pô, não perdemos o título e tal, não sei o quê. Eu falei, mas ainda tem mais uma rodada, né? Meu amigo, tu não conhece o Rio Grande, né? Ele falou assim. Eu lembro da frase dele, vamos ver se eu lembro ela exatamente. Assim, ele falou, lá no Rio Grande, se um dia o Grêmio jogar contra um time de cachorros, eu coloco uma coleira e vou latir na arquibancada. Então, assim, esse é o nível da rivalidade, né? É normal. Aí, para acabar com esse tipo de situação que acontecia, eles acabaram colocando clássicos nas rodadas finais. Mas eu acho que hoje isso nem tá tanto assim hoje... também. Hoje o problema, vocês falaram aí, já é outro, né? É mais complicado. Mas, Fagiolo, você falou do Valdívia. Não tem como passar essa entrevista sem perguntar como é que foi a chegada do Valdívia no Palmeiras, um cara que acompanhou em loco ali a chegada desse deus, feiticeiro, mago, etc. Na época ninguém dava nada pra ele, ninguém conhecia ele. Ele chegou mais ou menos como um desconhecido, né? Isso. Foi o Tite que pediu o Valdívia, cobriu, obviamente, o Tite no Palmeiras também, né? Sim. O Tite em 2006, né? Foi antes, foi um pouquinho o Valdívia antes. chega em 2006. É verdade, o Valdívia chegou em 2006. Mas ali, mas 2007, você pegou o auge do Valdívia. Foi 2007, que ele começa a jogou muito em 2007. A jogar, né? Bastante e tal, é ali que ele faz o nome dele, porque até então ele era ali um jogador bem, mais ou menos, muito cobrado, porque chegou com um cartaz tal, de um grande jogador que ainda não, ele demorou mais ou menos 1 ano para se adaptar no Palmeiras. E aí quando ele chegou, assim, ele era muito tímido em frente às câmeras e tal, mas ele vai se soltando também com relação a isso, ele fazia muita graça, com o repórter, tinha umas entrevistas boas, né? Aprendeu português, diferente de outros jogadores que não aprendem o português. Até hoje, né? Não faz questão nenhuma, né, de aprender português e tal. Então, mas assim, você vê que ele era diferente, você acompanhava treino do Palmeiras na época? A gente conseguia, né? Era uma das diferenças ainda. Você vê que ele era diferente realmente? O treino era aberto naquela época, alguns treinos eles fechavam, quando eles queriam fechar era simples, né? Só fazia 2 períodos, um período não entrava imprensa, no outro período ia lá tal, e o pessoal acompanhava.
Então, assim, a gente viu o crescimento do jogador, especialmente com o Caio Júnior. Né? Sim. Ele gostava muito do Caio Júnior, Exato. Valdívia, né? Especialmente com o Caio Júnior. Ele achou uma posição, jogar mais centralizado, mais indo pro gol, até começa a virar um cara que faz gol, né? O Valdívia. Sim. E não só assim... O que é muito legal são os chutes em falso, né? Do chute Valdívia, no né? vácuo, Chute no vácuo. Isso é que era uma coisa assim muito diferente dele. Então ele chamava a atenção por esse jeito assim extrovertido de jogar dentro do Provocava campo, né? adversário, De tirava provocação. Ele sarro. saía muito do normal ali do futebol, que depois que começou a ter a questão da assessoria de imprensa, De né? blindar muito. De blindar jogador e de jogador ter um certo media training. Precisava ter mais, assim, mas muito mais. Mas, assim, é tudo aquela resposta, sabe? Pasteurizada ali, aquela coisa ali mastigadinha pro cara, né, falar os 3 pontos, Graças a Deus. o grupo tá unido, não sei o quê, aquele tipo de entrevista coletiva que não vai para lugar nenhum. Né? E ele era legal, quando ele falava, porque assim, ele falava muita coisa além né? Ele era engraçado. Eram as coletivas legais de se fazer, do Valdívia, mas ele falava pouco, ele não ia muito lá dar entrevista. Né? Ele já tava na fase de balada dele? Será que já cruzou com ele em sim. alguma balada em São Não, Paulo? é porque eu não ia, eu não conseguia ir então. pra balada. Depois ficava... Mas seus colegas certamente já flagraram ele na balada. sem dúvida, o pessoal Você curtia. acha que isso é notícia pra dar? Se você encontra ele na balada, você dá essa notícia ou não tem nada a ver? Vida pessoal. Eu acho assim, se o cara tá na folga dele, ele faz o que ele quiser, entendeu? É bom pro jogador de futebol ficar na balada o tempo inteiro? O cara precisa do corpo, né? Tá bem. Eu não acho que seja bom. Agora, o que ele faz da vida dele fora ali é problema dele. Mas ele tá se expondo e há um risco de torcedores de acompanhar. E, obviamente, o cara não vai gostar. O torcedor não vai gostar. Não é o meu estilo de ver. Já vi jogador aqui em Ribeirão, na rua, tal. Quando não deveria na estar? balada. Sim. Né? Por exemplo, no comercial, no último campeonato aí da 2, numa véspera de um jogo contra a Ponte, lá 3 jogadores perderam vaga no time porque os caras estavam no bar. Os caras estavam no bar na véspera do jogo? Né? Um pouco antes da partida e tal. Assim, O treinador descobriu, então. assim, o pessoal viu e todo mundo ficou sabendo, né? Então, sim, aí é do jogador, entendeu? Depende da cabeça do jogador tal. Tem cara que sabe lidar muito bem com isso. O Romário sempre foi um cara, o baixinho, que conseguiu lidar muito bem com essa situação de noitada, só que ele não bebia, Ele não né? bebia, Essa é a diferença do E Romário. o Valdívia, pelo amor de Deus, Então, né? aí é que tá... Essas são as diferenças, entendeu? Do cara que quebra a noite de todas as formas e do cara que aproveita, tal, mas que sabe que na hora do jogo ele se garante, entendeu? Se o cara vai pra balada e o time tá mal e ele tá jogando mal e ele se expõe dessa forma, é óbvio que alguém vai ver e vai acabar noticiando, isso vai acabar vazando. Depende da fase do jogador, né? Exato. Agora, se da o clube fase do tiver, time também. se o time tiver numa fase legal, o cara vai olhar aquilo lá e vai até achar legal, entendeu? Sim. Aí tudo depende do time. Agora, se o time tá mal e o cara se expõe ainda dessa forma, aí é assim, ó, é um pouco de cabeça, Você acha que foi né? por isso que o Luxemburgo quis vender o Valdívia em 2008? Ele notou um comportamento que ele não conseguiria controlar e tal, e de repente... Não, pode vender o Valdívia que achei um menino bom, o Evandro. O Evandro vai dar certo no time do Palmeiras. Pois é. Tem essas, o Luxemburgo tem essas, né, às vezes, né? De se intrometer muito nessa questão. Não sei se ele faz isso ainda, será que faz? Acho que agora é um outro momento do Vanderlei, né? Mas Você antes pegou ele três, tinha. três personagens muito fortes no futebol, que foi o Luxemburgo, o Muricy e o Felipão. E você falou do Caio Júnior, que é um dos caras mais educados que você conheceu. Sim, foi. Era difícil lidar com o Luxemburgo, o Muricy e Felipão? Como que eles eram no dia a dia ali, nos treinamentos, até em coletiva? E Ele pegou os três, inclusive no Palmeiras. os três no aliás, Palmeiras. aliás, teve uma época, cara, que era complicadíssimo em São Paulo, porque assim, a gente não dava sorte. Acho que, se não me engano, era o Vanderlei no Palmeiras, e era até o mais tranquilo de se lidar. O Muricy estava numa fase assim insuportável no São Paulo. Insuportável em que sentido? De ganhar com tudo? a imprensa. Com a imprensa. Com a imprensa. Era assim. E é engraçado que depois ele foi trabalhar, né, na imprensa. Começou a entender agora. Pois é. Mas, nossa, ele era terrível, né? Assim, cada patada, assim, para qualquer tipo de pergunta, né? Não precisa nem ser uma pergunta assim que é capciosa ou uma pergunta que vai colocar o cara na parede. Qualquer pergunta ele já
ele já disparava. Ele gostava de distribuir patada para todo mundo, né? Um bronco, né? Assim, é uma pena, mas depois ele melhorou muito, tá? Isso tem que se falar. Sim. E ele... mas nessa época era complicado mesmo. Imagino que seus colegas reclamavam muito do Muricy por conta disso. Não, todo né? mundo, a Todo imprensa mundo. toda reclamava. E aí você tinha o Emerson Leão, mas como eu falo assim, ele melhorou demais, né? Depois ele teve problema de saúde e sempre foi um cara muito bacana, o Muricy. O Muricy. Ah, o Muricy. O Muricy. Mas de fato ali com a imprensa tal, não era uma relação legal, tal, com coletiva tal. Aí você tinha o Leão no Santos, que também é um cara difícil, né? Com coletiva tal, não é um sujeito tão agradável assim de ser entrevistado, né? E o Filipão também, né? Então assim, a gente era o Mano, se não me engano, no Corinthians, né? Que também é outro cara que não é muito fã de imprensa. Mas o Mano né? já era assim naquela época? Ele era pior? Já era. Já era, assim. Tem pessoas que sabem lidar com a situação de imprensa, de conversar com o jornalista, de responder, de, quando achar ruim, responder, às vezes, de uma maneira educada, mas que não ofenda o jornalista tal, né? Mas tem gente que não, tem gente que gosta do confronto, gosta de fazer ironia, assim, enfim. Você já teve alguma rusga com alguns deles em alguma ocasião ou não? Cara, diretamente não. Teve uma vez que o Filipão, ele teve um problema com o Lincoln, se não me engano. Lincoln, hein? Grande Lincoln. Que fase, hein? 2010 Nossa, isso, 2010, né? Na chegada dele no Palmeiras. Pois é. E o Filipão, assim, ele tava também numa fase já meio, né, de saco cheio, né? Aquele time do Palmeiras era... Porque realmente ruim, não né? era um grande time aquele ano, né, o Palmeiras. Descontava no jornalista, às vezes. E ele teve um problema com o Lincoln, né, nos bastidores e tal, todo mundo já estava sabendo, mas ninguém tinha coragem de fazer a pergunta, né? E eu ali, tava de passagem ali só também, queria escrever meu off e ir embora logo e tal. E tinha um repórter, né, que cobria o Palmeiras. Setorista daqueles mesmo, né? Fanáticos, famoso. Tá aí na praça até hoje? Não sei se ele tá, né? Não é mais setorista do Palmeiras, tá? Já não é mais. E assim, teve a chance dele fazer a pergunta e ele não fez. Ele só fez aquela pergunta camarada. Ô, Filipão, sabia, claro. Ô, Filipão, e aí, tal, não sei o quê, pá, nada, né? Não perguntou nada demais, só levantou a bola só. E aí, na hora que tava chegando a minha vez de perguntar, ele... Pergunta do negócio do Lincoln lá pro Filipão. Eu falei, você é muito amigo, né? Muito amigo. Não era o motivo da minha pauta naquele momento e tal. Falei, você me desculpa tal, mas se você quiser levar a paulada do Filipão, fica à vontade. Eu não vou levar. Então, mas eu acho que alguém lá depois acabou fazendo a pergunta. Você não perguntou mesmo, então? Não, porque a minha pauta era outra, né? E qual que era o problema exatamente do Lincoln com o Filipão? Agora você me pegou, hein? Não lembro. Nossa, eu não lembro. São desavenças que acontecem, que são normais. Você imagina assim, um treinador, um time de futebol com 30 jogadores para você, e assim, 11 que jogam, né? Você imagina e 28 são ruins desses 30 aí, e vários são ruins, né? Então, cara, administrar tudo isso, a gente só imagina ali, o cara tem que entrar e jogar, mas são seres humanos, né? Pô, é muito difícil você montar um elenco que seja coeso, acho quase impossível, né? Pô, os caras têm que só ter, assim, a dimensão da onde eles estão e que, assim, se o time for bem, é bom para eles também, né? Sim. Mas se lidar com esse número de seres humanos não é fácil, né? Eles acabaram tendo uma desavença, se não me engano, o Lincoln deixou o time. Ele deixou o time depois, E o Filipão tirou ele e tal. E o Filipão já falou mal dele algumas vezes publicamente. E acho que eles acabaram brigando e tal. Deve ter tido alguma briga mais forte nos bastidores, né? Numa dessas do Filipão, eu não sei se você tava lá, não lembro que ano que foi. Naquela que o Valdívia machucava muito, né? E aí ele chamou um jornalista de palhaço, e aí na coletiva seguinte foi todos os jornalistas com nariz de palhaço. Isso. Não sei se você tava lá, não sei que ano que foi, 2011 ou 2012. Eu acho que já foi um pouco depois isso. Mas eu lembro que era toda pergunta, que o Valdívia ele voltava, aí jogava 20 minutos, machucava. Aí era toda vez a mesma pergunta, né? E aí ele fala, mas vocês vão ficar de palhaçada? É sempre a mesma pergunta? Aí ele falou, e tu é um dos mais palhaços, né? Aí, já pensou? Não é ele que é um dos mais palhaços aqui não. Sim, não, era outro. E aí todo mundo foi com o nariz de palhaço lá, eu lembro, né? E depois a assessoria do Palmeiras teve que contornar essa situação. E aí tinha uma espécie de café com o Filipão, sabe? Assim,
os jornalistas iam lá um pouco antes, né, do treino e tal, e o Filipão ia lá bater um papo com os caras, tudo em off, né, tal. Mas lá ele descascava quem ele queria descascar e tal. Mas aí era tudo, né, na questão do sigilo ali do jornalista, né, tal. E os caras ouviam o Filipão, batiam papo, até para dar uma aliviada nessa relação tumultuada e conturbada que ele tinha com a imprensa. Que né? era a tensão dele Sempre com os jogadores foi. na época. Vocês sentiam isso, essa tensão no elenco do Palmeiras? Eu acho que... Que muitas vezes o Palmeiras entrava muito pilhado em campo, eu sentia. Os caras, tipo, tinham uma conexão ali muito forte naquele time do Palmeiras. Era uma época, assim, foi muito frustrante, né? Porque havia uma expectativa sempre... Porque o Palmeiras ficou muito machucado quando caiu, em 2002, né? Sim. Até então, um grande cair era uma coisa assim... o Fluminense, aí Virava deu a aquela mesa. virada de mesa, mas ali foi um momento que que o futebol brasileiro começou a tentar se organizar um pouco. Né? E o Palmeiras de fato caiu o Botafogo, os dois voltam no ano seguinte e O tal. Botafogo do Rio caiu muito mais depois Não, também, né? sim, Caiu é um time muitas com vezes, muito mais dificuldade de se manter e a gente ainda vai ver outros grandes sem ainda dúvida. nesse cenário do futebol brasileiro caírem. E aquilo machucou demais, assim, o palmeirense e o clube. E foi naquele momento, 2007, 2008, que ele começa Se reestruturar. a ressurgir mesmo como um grande clube. E hoje, o que era o São Paulo na época que eu estava lá, que era referência, e todo mundo queria ir para o São Paulo e tal. São Paulo tricampeão brasileiro, todo ano ali Libertadores tal, soberano, né? Aquela coisa toda. E o Palmeiras, hoje ele é aquilo. Hoje Você ele tava é nessa aquilo. época na ESPN, 2007 pra frente. O isso. São Paulo ainda era referência. Era muito Antes referência. da gente falar disso, rapidinho, eu queria te perguntar, não sei se você tava, que pra mim a eliminação mais doída do Palmeiras, que eu sofri como torcedor, foi naquela Sul-Americana de 2010, que era o Filipão que tava, que o Palmeiras perde contra o Goiás no Pacaembu. Não sei se você cobriu essa eliminação do Palmeiras. Não, eu não tava. Eu tava na redação esse dia, Você eu lembro desse jogo. Depois o Goiás vai pra final, né? E perde a final, inclusive. Exato. Foi doída, foi dolorida pro palmeirense. Nossa, pra mim foi a que eu lembro hoje até hoje, cara. Mas o que eu ia te perguntar do São Paulo é... Você reparava isso mesmo na época, que o São Paulo era tão mais distante do que os outros? Quer dizer, você ia no São Paulo, você ia no Palmeiras, você ia no Corinthians, você ia no Santos. Você fala, pô, o que os outros times de São Paulo estão arrumando? Você visitava o CT, o São Paulo tinha é muita muito diferença de estrutura, Tinha. realmente. Do São Paulo tava muito à frente. E já era uma estrutura já, assim, de 20 anos do São Paulo. 15, Tava à frente 20 do tempo anos. deles em 20 anos. Por 20 isso que o São Paulo teve aquele momento espetacular com o Tele no início dos anos 90, porque ele tinha um centro de treinamento próprio, um departamento de fisiologia, tudo era de altíssimo nível, mas o São Paulo parou no tempo. Todo mundo via isso. E Todo os mundo rivais via. demoraram tanto assim pra se Muito modernizar. tempo. O Palmeiras, aí o CT do Palmeiras, né? O Palmeiras fez o CT ali do lado, do CT do São Paulo, mas era gritante o nível de diferença. Não tinha um setor de imprensa adequado, né? No CT do Palmeiras. Não tinha ainda, assim, os campos, né? Você via a diferença entre um e outro. São Paulo tinha uma estrutura muito melhor do que a do Palmeiras. Só que o Palmeiras vai melhorando, ele vai agregando. Ele constrói uma sala de imprensa muito melhor que a do São Paulo. Depois o São Paulo constrói também uma ali, dá uma melhorada na que ele tinha. Assim, um vai puxando o outro, né? Mas aí, em determinado momento, o São Paulo parou e o Palmeiras... Ele reforma, Acelerou. hoje está completamente diferente. Eu não fui mais lá, tal, mas de 10 anos para cá é muito diferente o centro de treinamento do Palmeiras, o que tem lá hoje. E a gente acompanha às vezes em bastidores, né, da TV do Palmeiras, tal, que mostra ali a estrutura que tem, o próprio estádio que foi do Palestra, o Parque Antártica, que caiu, né, e foi montada a arena, a Allianz, né? Há uma diferença brutal ali de estrutura entre um clube e outro, né? E de como o Palmeiras, todos os grandes shows de São Paulo passaram a acontecer na Arena do Palmeiras e não mais no Estádio Morumbi. Eu lembro, por exemplo, sou fã dos Beatles. Eu ia no show o primeiro show do Paul McCartney que eu fui foi no Morumbi, em 2010. Época... Não Agora tinha não há. ainda São Paulo o reinava estádio com o do Morumbi. Exato. Então São Paulo ali, ele ganhava muito e os próprios clubes jogavam lá partidas grandes, o Palmeiras, o Corinthians, a gente cansou de ver grandes títulos desses dois clubes acontecerem no estádio Morumbi. Era o estádio do São Paulo, mas de São Paulo. Sim.
da cidade de São Paulo. Né, os grandes acontecimentos. O Palmeiras ganhou muito título no Morumbi. Exato. E nem era jogo de São Paulo. Campeonato Brasileiro de 93, o Palmeiras ganhou no Morumbi. Enfim, quantidade absurda de títulos que são conquistados no estádio do Morumbi, no estádio de São Paulo. E o São Paulo ganhava com isso. A partir do momento que você tem o estádio do Palestra ali naquela área da cidade, né? Na Pompeia ali e tal. Pô, todos os grandes shows foram para lá. Estrutura melhor, metrô chegando ali perto, tal, né? Mobilidade, ali, né? Tudo é melhor ali. O Palmeiras roubou uma grande parte roubou entre aspas, do que da verba do dinheiro que o São Paulo ganhava, né? E o São Paulo ficou parado no tempo, achando que era o soberano e tal, enquanto os outros clubes atropelaram. O Santos já tinha uma estrutura legal. O Santos já tinha uma estrutura legal. O Santos tinha uma estrutura legal no CT Rei Pelé. Já com alojamento para jogador, tal, eles foram melhorando também ali a estrutura do Santos, é uma estrutura bacana. E o Corinthians não tinha nada. O Corinthians era o mais assustador da época. Era o Corinthians. Era o Corinthians. O Corinthians ele treinava no próprio clube ali no Parque São Jorge. Verdade. Ele treinava lá no Parque São Jorge, e, pô, uma estrutura super defasada. O clube é legal, bacana, mas assim, pô, não tem condição. É um campo só, né? Um estádio acanhado, tá? Não era uma estrutura ali, né, para um clube grande. Então, aí depois é que eles vão fazer o CT Joaquim Grava. Eu tava lá quando quando ele começou, pô, ali era um brejo praticamente, era uma coisa muito ruim ali, né, no lugar onde foi construído o CT, e aí, pô, transformou, e transforma o ambiente também, com o próprio estádio Itaquera vai transformando o que tem em volta, tal. Então, também não ficou parado no tempo, também melhorou a sua estrutura. Se não se mexer... E o São Paulo ficou para trás, mas de todos eles, quem mais ganhou, e que está muito à frente do resto hoje é o Palmeiras. Acho que o domínio que ele tem hoje é maior do que o domínio que o São Paulo teve naquele momento. Porque o Palmeiras hoje está muito estruturado para andar com as próprias pernas. Além dele ter uma parceria legal com a W Torre, isso não é legal, mas enfim, é uma parceria que funciona, né? Então a W Torre ela ganha dinheiro com o estádio, ele também ganha uma porcentagem, mas ele utiliza o espaço. É muito difícil para o cara hoje que vou num jogo do Palmeiras, não é assim tão simples. Sim. A gente sabe bem disso. A gente não consegue ingresso. Pois vocês são a prova. Não dá para, vou lá, tô de boa em São Paulo, vou ver um jogo do Palmeiras. Não é assim. Não dá. É difícil. Então, assim, o Palmeiras ganha com sócio torcedor. Sim. Então aí é que o clube começa a faturar muito e boas gestões, né? E começa com o Beluso, como eu falei, aí tem um intervalo ali, o Tirone e tal, mas depois tem o Paulo Nobre, que eu acho que o palmeirense deve bastante para ele. Sim, com certeza. Na questão de administração, porque o cara tirou dinheiro do bolso dele, claro que com muitas falhas e tal, mas deu uma outra cara, né? Deu uma outra aparência para o Palmeiras, vem a Crefisa tal, e há uma melhora de estrutura no Palmeiras, de administração, e que casa muito bem com a chegada do Abel, né? Do Abel Ferreira. Que encontrou o terreno prontinho para poder... E eu acho que o Palmeiras, assim, a gente tinha ainda, ali 2019, 20, 21... uma questão Palmeiras e Flamengo, mas a gente já está vendo que o Flamengo foi uma situação ali do acaso que deu certo, deu muito certo e tem muito dinheiro envolvido e tal, então os caras, né, eles revelaram bons jogadores, mas... que eles podem se dar muito ao luxo de errar, né? Eles podem errar à vontade, porque os caras têm muita grana. Sim. E o time deles é muito bom, as peças dos caras são muito boas, e uma hora, cara, mas você vê que a diretoria faz lambança sempre, né? Uma atrás da outra. E o Palmeiras, às vezes, o pessoal até reclama que não age muito, né? Sim. É a questão de reforço e tal, mas sempre vai com calma, com tranquilidade. E, pô, o time tá ganhando, né? Assim, já tem... vamos pegar 2015, o Palmeiras 2014 foi um ano ruim, né? Quase caiu pra segunda divisão pela terceira vez, né? Não caiu, escapou. Sim. Aí, pô, a partir de 2015 pra frente... Que aí veio a Crefisa e tudo mais. Aí não tem um ano sem título, se não me engano. 2017 e 2019 a gente ficou sem título. Foram 2 anos sem. Mas estava ali, sempre brigando. Né? Sim, foi vice-brasileiro. Exato. Então tá ali na... Sim. Né, Sim. Então,
sim, tá muito à frente. Está muito à frente em termos de estrutura, de organização da sua diretoria, de comissão técnica, elenco, obviamente, mas aí é mais um mérito da comissão técnica, do Abel Ferreira. Enfim, e é isso. Acho que essas 3 situações aí é que acabam fazendo com que o Palmeiras sobre perante, assim, os rivais aqui de São Paulo, estão muito atrás. Sim, eu acho que aqui em São Paulo realmente está. E o restante, assim, claro que pode ser batido e tal, porque a gente tá falando de futebol, né? Mas em termos de estrutura Nem sempre é o melhor que ganha também. O futebol tem muito isso, mas de organização, em termos financeiros, o Palmeiras está muito bem, assim, tá muito à frente. E se ninguém fizer lambança, né? Tem muito isso, né? Pode vir um cara na presidência e acabar com tudo em 2, 3 meses, né? Se pegar um aloprado aí já era, pode acontecer. Né? Sempre basta uma administração ruim basta uma administração ruim pra ferrar tudo. Exatamente. E no Palmeiras tá cheio de corneteiro lá na diretoria lá. Claro que tá. É dureza. Pajolo, você tinha dito fora do ar pra gente que o seu tio-avô esteve no Mundial do Palmeiras. Queria que você contasse essa história, porque o que mais se ouve hoje é: o Palmeiras não tem Mundial, o Palmeiras não tem Mundial. Só ouve isso, só. Você que nem palmeirense o Palmeiras tem Mundial, não tem Mundial, e a sua história com o Mundial do Palmeiras e, claro, um familiar que você vai revelar. Quem estava ligado a esse Mundial de 51? Chegaremos lá se é Mundial ou não é. Vamos lá. Vamos por partes também. Vamos do começo. Tinha um amigo do meu irmão, né, o Juliano, ele sofreu muito na queda do Palmeiras na primeira, em 2002, da Série A para a Série B do Brasileiro. Sim. E ele sempre acompanhava os jogos com o avô também, palmeirense fanático e tal. E, cara, o avô dele tinha um livro, um encadernado de 1951. Da época mesmo, assim, né? Comentando o título da Taça Rio, né? Que era uma espécie de mundial da época. Sim. E, cara, isso é uma relíquia, né? Assim, é uma coisa que foi feita à mão, assim, não foi, né? Não é uma coisa assim que vendia na banca, né? Era uma coisa ali, é uma relíquia, não sei como, agora não me lembro como ele conseguiu aquele encadernado contando a história daquele time e daquele campeonato. E quando o Palmeiras caiu em 2002, ele ficou tão desgostoso, ficou tão pé da vida, né, para falar, que ele pegou esse encadernado, jogou e tentou botar fogo. E conseguiu um pouco, queimou um pouco desse material. Imagina. De tão, você vê como o cara ficou, né? A cabeça do cara. E o Juliano acabou salvando isso e tal, e contou essa história. Eu peguei ele me deu isso, eu tava na ESPN, contei pro PVC, pro Paulo Vinícius Coelho. Na época ele era o chefe de redação também, de reportagem. Gostou muito da história. E eu contei que, eu tenho um tio também que mora em São José do Rio Pardo, o tio Richard, que ele fez parte daquele time. Ele era atacante, bom atacante. Era um prodígio na época, assim, e com possibilidade ele já tinha um contrato para jogar, inclusive na Itália, né? E só que ele acabou machucando, se não me engano, quebrou a perna, tal, teve uma fratura. E acabou não indo e tal, mas ele ficou no Palmeiras, e ele jogou no Palmeiras, mas na época, se não me engano, em 51, ele machucou, em algum dos jogos também se machucou, mas ele era integrante daquele time, né, do time de 51, tal, vocês pegarem aí as escalações, tal, a formação, o elenco, você vai ver que ele tá lá. Tem os melhores momentos no YouTube aí, não sei se alguém já viu. E assim, eu mostrei o livro pra ele viu, ele se emocionou pra caramba, foi uma das primeiras matérias que eu fiz. Nossa. Lá na ESPN, né? A gente foi até São José do Rio Pardo, uma cidade onde meus pais nasceram, tal. Eu morei um bom tempo lá, mas sou de Ribeirão. E, cara, foi muito legal, assim, porque ele contou com detalhes, o Maracanã lotado, os jogos, né? Jogos contra a Juventus, enfim, jogos complicados que o Palmeiras teve e tal. Na época eram os times, assim, melhores times que a gente tinha, né? Tanto na Europa quanto aqui na América do Sul e tal. E foi, assim, uma história super bacana, né? Você faz um link ali, um momento ruim do Palmeiras, resgata o passado, né? E o italiano gosta muito, né? De olhar para o passado e tal.
E Isso foi quando que você fez essa matéria pra 2007. ESPN? 2007. 2007. Isso aí Caramba, foi em 2007. E esse meu tio Richard, ele já faleceu, né? Faleceu em 2013, né? Eu acho que não tem mais ninguém vivo do Se aquele não me engano, elenco do não. Mundial. Acho que É. o último foi o Oberdan Catani, se não me engano, que faleceu. Eu tive a possibilidade de entrevistar o Oberdan já, você já também, entrevistou? na casa dele lá, o prefeito de Pompeia, né? O pessoal falava, morava ali pertinho do Palmeiras e tal. Falou sobre o Mundial com ele? Ele já estava muito debilitado quando eu falei, ele ainda tinha alguns lapsos, mas falou também, tal, dos jogos. E eu falei com ele desse time aí, eu falei com os dois, né? Com o Richard e com o E aí você se o convenceu Oberdan. que o Palmeiras tem Mundial, né? Cara, assim, isso é uma coisa... Essa é uma discussão que ela nunca vai ter fim. Não vai. O Ela Palmeiras não precisa tem ganhar fim. o desse aí pra acabar, né? Aí claro, aí a piadinha acaba mesmo. Não tem mais aí não tem o que fazer. que o torcedor argumentar, o do outro time, né? Mas, cara, o palmeirense se acha, alguns não se acham, alguns querem esse novo título e tal. Eu queria esse aí, eu queria pra coroar a cereja do Porque bolo, assim, é mas uma coisa que tá muito lá atrás. Tá muito lá atrás, né? aí que tá o problema, eu acho. 51, assim, mas o Palmeiras óbvio. talvez tenha demorado demais pra poder ser reconhecido como campeão mundial. Não Na sei se isso época até não que existia, assim, a Malemar, o Campeonato Mundial de Seleções nem era conhecido como Copa do Mundo e tal. Sim. O futebol ainda era muito incipiente em várias localidades do planeta. Então, assim, era um outro mundo, uma outra época, né? Uma época Nem pós-guerra. existia Pelé ainda, né? Pelé ainda não, né? não jogava, Não tinha né? ainda, não tinha nem começado ainda. Era outro esporte, praticamente. Então, assim, na época, montar um campeonato daquele tamanho foi até uma resposta do Brasil, que o Brasil precisava dar por ter perdido em 1950, né? Então, você tem o Palmeiras ali, se não me engano, o Vasco também participa e tal. O campeonato teve um status de um... Se você realizasse um campeonato hoje daquele nível, cara, todo mundo ia achar um super campeonato. Se você pegar o melhor time do Brasil no momento, ou um outro time da América do Sul, muito forte, trazer ali 2, 3, 4 times europeus e montar um campeonato ali, todo mundo ia achar super legal. O formato era muito bom, né? Tanto que se repetiu em 2000, eram dois grupos de 4, só que hoje é muito difícil você fazer um formato desse, dois grupos de 4 todo ano, né? Cara, não tem hoje, calendário. eu acho que nem, assim... Eu acho que há uma possibilidade, quem sabe o Palmeiras possa um dia ganhar e tal, mas eu não acredito. Vai ter que dar muita sorte. Não nesse formato, porque assim, os clubes da Europa... Tá muito à frente. Há um abismo, né, assim, de dinheiro, né? Vamos falar assim, se o Palmeiras tem, sei lá, um orçamento de... sei lá, o Palmeiras gasta... Quanto que ele gasta? Vamos ver, mensal hoje com o elenco dele. Vamos chutar, sei lá. 30 milhões. O europeu gasta 20 vezes isso, mais até, sei lá. O europeu vai gastar, o Real Madrid vai gastar um Manchester City da vida, 400 milhões com o time por mês. Segundo ele aqui, 300, 400. o campeão da Libertadores, seja o Palmeiras ou quem for esse ano, teria chance contra a Inter de Milão, caso a Inter de Milão vença o City na decisão da Champions. Você acha que tem como, sei lá, Inter de Milão é campeão da Champions, o campeão da Libertadores, você acha que tem chance? Tem. Ou nem assim? Eu acho que tem, porque não é um time que assusta tanto igual os outros, tá? Mas Porque eu vejo muita questão psicológica. Chega favorito. Não, favorito não. Favorito, qualquer um que ganhar ali vai ser o favorito, tá? Eu vou ter que te internar, meu. Não tem jeito. Eu acho que qualquer um ali é favorito, que é ou o Inter ou o Manchester. Mas aí... São níveis assim, da cabeça até, assim, uma coisa é o cara entrar contra o Guardiola e o City. Outra coisa é ele entrar contra a Inter de Milão, que foi ali meio que um azarão, chegando na decisão. Embora, uma camisa pesadíssima. Tal, mas o hoje Napoli não ter chegado. É um clube que o pessoal gosta, né? Mas, assim, ele é um azarão. Ele não é um clube hoje que tá assim, não é pop, né? Igual a gente fala, né? Real, Barcelona, os grandes da Inglaterra, tal, esses que a galera mais gosta de jogar no FIFA, tal, né? Joguei com vocês no videogame. Ninguém joga com a Inter de Milão no videogame. Duvido. Né? Então, assim... Nem quem torce pra Inter, eu acho. Pois é. Eu acho que dá jogo. O campeão... Mas, assim, cara... O campeonato mundial talvez deva seguir igual faz o basquete, a FIBA. Não tem a NBA e não tem o campeão da Euroliga, porque, cara, esses times estão muito acima do resto. Você acha que tem que fazer um mundial sem o europeu, talvez? Ou o campeão da Liga Europa.
Contra o campeão da Liga Europa você tem jogo, mas... É sempre o Sevilha, o campeão cara, da Liga Europa, desculpa, né? assim, contra o Sevilha e o resto. Porque quando você olha, assim, pra mim a diferença de um grande clube da Europa, desses grandes que gastam aí 300, 400, 500 milhões por mês, tá? Que é o orçamento anual do Palmeiras, do Flamengo, tá? Esses caras já estão no mesmo nível de comparação do basquete com a NBA. Não tem jogo. De vez em quando um time da Euroliga lá consegue e tal, mas são jogos amistosos e tal. Não tem jogo, cara. Pra mim, mesmo, o Flamengo jogou contra o Liverpool, tal, foi na prorrogação, o Palmeiras... Cara, a gente sempre fala, o Palmeiras jogou no limite do limite do limite do limite, cara. Um escorregado, um errinho, perdeu o jogo. E os caras jogaram aquilo mesmo, no limite do limite do limite, e o máximo que conseguiu foi quase empatar para levar para os pênaltis. Né? Você vê assim, um esforço, há uma diferença gigantesca. E aí há um problema estrutural do futebol do Brasil também. Por quê? Porque... primeiro, a gente está lidando com essa diferença de grana, é uma diferença socioeconômica também, né? Social e econômica, do cara que está na Europa, do cara que está na América do Sul, né? Infelizmente, a gente ainda não tem o mesmo nível, né? Mesma qualidade de vida, e essas coisas influenciam. E outra, a gente acha aqui no Brasil, e eu tinha essa percepção antes também, de que o futebol brasileiro... tinha que seguir à risca o que se faz na Europa. Por exemplo, o campeonato de pontos corridos. E eu fui sempre defensor disso. Mas, cara, quando você começa a trabalhar, inclusive também viajar e fazer as viagens, vai para Manaus. Vai para Manaus para você ver que legal que é a viagem. Não que Manaus seja legal, é legal. Mas a viagem não é legal. O percurso, a logística do Brasil, você não pode encarar como se ele fosse... É tipo um continente, Exato. né? Você vai para um outro país como se fosse. É um continente. O tamanho do Brasil é o tamanho da Europa ali, da Europa Ocidental. Entendeu? Você... viajar pela Inglaterra inteira, jogar o campeonato inglês 38 rodadas, é uma coisa, mas é a mesma coisa o estado de São Paulo. que se tivesse aqui em São Paulo jogando o Paulistão. Tá? Infelizmente. E aí, assim, o jogador, ele vai se desgastar muito menos fazendo viagens de 200 quilômetros, 100 quilômetros, às vezes, assim, 30 quilômetros, que são as viagens dentro do futebol inglês, dentro do campeonato português, do campeonato espanhol, do campeonato alemão, francês, holandês, enfim. Já deu para pegar. Aqui no Brasil, o cara sai de São Paulo, vai para Recife. O Abel valoriza muito isso, por isso que ele fala muito sempre bem bate de Fortaleza nessa. e tal. E do Inter, do Grêmio. Exato. Né? E o Abel, ele tá na frente porque ele observou isso como um cara que estuda demais futebol. Pouca gente fala isso, técnico, digo. Ele bate muito na tecla do calendário, das viagens e da logística, e ele é o cara que mais consegue poupar jogador, poupar o elenco nesse tipo de situação, com logística. E até dentro do jogo, né? Ele poupa jogando. Que ele consegue fazer isso, porque ele já observou qual que é o esquema de insanidade que a gente tem no Brasil. O cara sai daqui, imagina um time do Nordeste que tem que jogar o Campeonato Brasileiro, ele vai viajar muito mais do que o time que está aqui no Sul, Sudeste. As viagens aqui são menores, óbvio. Você vai para Porto Alegre e tal, 2 horas de avião, 1h30 de avião, tá lá. 1h40 minutos Rio-São Paulo, tal, ponte aérea. Sim. Agora, pro Nordeste é muito mais difícil. Então, assim, um Sport Recife da vida, um América de Natal da vida, ele vai viajar, sei lá. Eu fiz essa conta uma vez. Você fez essa conta? Já deve ter tido muito essa pauta na ESPN, eu acho. Não teve. Não teve? Não, eu fiz isso depois. Até só por uma questão de querer entender. Ele viaja 3 vezes mais, uma coisa de 30 mil quilômetros que ele viaja num campeonato, enquanto os times do Sudeste viajam 14, 12 mil quilômetros. Cara, isso dá uma diferença muito Por isso, grande. Quando você olha esporte de alto desempenho, né? A geografia do futebol brasileiro, por que a gente não tem tanto clube do Nordeste jogando aqui, ou jogando a primeira divisão? Dizem que a bola não entra por acaso, então passa muito por isso também, né? Claro que passa, gente. Você ficar um dia inteiro fora, eu não tô nem contando a Libertadores, tá? Pois é. Que é mais fácil você sair daqui para Miami do que sair daqui para Maracaibo.
Sim. Verdade. E dos mexicanos querem jogar Libertadores, nessa geografia louca, imagina. Muito difícil. Muitos mexicanos já jogou. Eu gosto da ideia. Eu gosto da ideia. Mas como? Melhora o nível, né? Eu gosto da ideia, mas como é que faz isso? Como é que faz? Esse é um desafio. Não, tem gente que quer colocar time dos Estados Unidos, Canadá. Exato. Não, aí você eu esquece. gosto da ideia também. Eu também gosto, mas... Mas é muito difícil. Difícil. Talvez você pudesse fazer grupos, né, de lá de cima, grupos aqui embaixo. Pode ser uma boa ideia. E aí, eles só se enfrentam... Mas sobre o Brasileirão, você acha que a ideia talvez seria fazer uma primeira fase regional? É isso que... Eu acho que a ideia de campeonatos regionais não... Tipo, claro, o campeonato de São Paulo é forte. Mas campeonatos regionalizados, igual uma vez se tentou aqui no Brasil e só foi uma temporada e depois jogaram no lixo. Mas você vê como que o campeonato do Nordeste faz sucesso. E como é legal o campeonato do Nordeste. Nossa, eles fazem uma festa, Copa do cara, Nordeste. sensacional. É um campeonato bonito pra de se ver eles pelo é como se fosse espetáculo, o Brasileirão, né? assim, é um torneio acessível pra eles, né? Eles sabem que ganhar o Brasileiro é muito difícil, Copa do Brasil e tal. Então é o campeonato, né, que eles vão dar a vida. O campeonato aqui, um Rio-São Paulo, um campeonato Sul-Minas, né? Ou Minas ali com Centro-Oeste e tal. É que você falou que o Brasileirão... A Copa Verde é um campeonato interessante também. A Copa Verde também é legal. É que você falou que o Brasileirão pontos corridos aqui talvez eu acho que é não muito dê tanto desgastante. certo, por isso, Eu acho que mas ele a ideia seria o quê? demais. Acabar ou fazer esses regionais e depois fazer eles esses se cruzam regionais lá? e depois... E aí você pode fazer... Esse regional é um campeonato de ponto corrido o ano inteiro. E você tem ali, em vez de ter a Copa do Brasil, um campeonato brasileiro nos moldes de uma Champions League, como a gente tinha no passado, no futebol brasileiro do passado. O futebol brasileiro, você pegar o tanto de título que o futebol brasileiro tem e conquistou até em nível internacional, e o tanto de título que ele tem de 2003 para frente, quando começa os pontos corridos, pífio. E Copa do Mundo a gente nunca mais ganhou. Tá? Quando o futebol brasileiro foi mais regional... Eu não estou falando aqui, não é uma coisa assim, não gosto do nacional, não é isso não. Mas quando ele olhou mais para o local, para as rivalidades regionais, quando ele foi mais regionalizado e não era essa insanidade do cara ficar dos 5 dias da semana, 3 dias no ar, voando, ele era mais forte. Sem dúvida nenhuma, ele era muito mais forte. E isso, assim, cara... melhoraria a qualidade do jogo. O nível técnico é importante, é o produto que a gente tem, né? Vamos ter menos jogos, tal, mas, cara, assim, vai ter muito mais qualidade. Um produto melhor, você consegue vender melhor. Claro. E também ter mais audiência. Hoje, cara, se você não... Eu duvido. Vocês assistem outros jogos que não seja do Palmeiras? No máximo a Champions League. Eu assisto porque eu sou doente, eu até assisto. Eu não assisto, eu só vejo. Mas, por exemplo, o Botafogo de Ribeirão eu não assisto. Então. Série B eu já não assisto. Então, antigamente, eu assistia de tudo, cara. Eu, assim, hoje eu converso com as pessoas. Ninguém... eu sempre ouço assim, né? Eu gostava, mas hoje eu não... já não... Pra mim, tanto faz se meu time ganha, se perde e tal, já não tem mais... Até as mídias, acho que tem menos gente assistindo a ESPN mesmo e vendo mais isso que a gente tá fazendo aqui. O palmeirense, ele vai ver a gente ao invés de ver o Linha de Passes, por exemplo, exato, né? Exato. Tem muito disso também. Exatamente. Então, assim, cara, é um momento diferente, que precisava olhar com carinho mais para não massacrar o jogador de futebol. Claro, eu não tô falando que o cara é um coitadinho, nada, os caras ganham bem. Longe disso, hein? Não... Mas assim, se você melhorasse a qualidade do jogo, a logística, melhorasse o nível da competição, você vai trazer mais gente, você vai fazer com que mais gente goste daquilo e tal. Precisa embalar o produto melhor. E foi o que a Premier League fez. Exato. Hoje vende, por que é o mais competitivo, que mais dá grana, blá, blá, blá. Exato. Blá, blá. Então, assim, fazer. Tá aí. Precisa saber explorar isso, fazer legal. Um Rio-São Paulo, ter rivalidades regionais. Não é bem legal o Botafogo, que é mais legal ele jogar o Paulistão ou se ele jogasse um Rio-São Paulo, por exemplo? Sim. Ter a possibilidade de enfrentar um Fluminense, um Vasco, um Botafogo, um Flamengo, trazer o Flamengo para jogar aqui. Nossa. É legal, né? Sim. Então, sim. Vai subir esse ano, aí ano que vem vai estar todo mundo aqui. Com possibilidade de você ter uma classificação para jogar uma competição, um campeonato de nível nacional, né? Claro.
cara, sim, existem muitas possibilidades, muita gente estuda, mas é aquilo, né? Entra no dirigente. Você tá falando de regional, Fergiola? Pra fechar, a gente queria falar do Globo Esporte, que agora é regional. Então, quer dizer, se o futebol não tá seguindo essa linha de regionalização, a televisão tá, Sim, pelo menos então, o grupo EPTV tá, né? Porque, cara, o mundo, a internet, ao invés dela ficar super global, né? É uma coisa global, todo mundo conectado, mas ao mesmo tempo a gente começou a olhar pro nosso quintal, né, cara? Exatamente. As pessoas, elas têm mais identificação no ambiente que elas vivem, Você né? sente isso como agora que o GE tá mais local, você sente essa aprovação maior do público? Eu sinto, o pessoal tá gostando Ou mais do GE desaprovação, local? pode ser, né? Porque às vezes o telespectador vem do Globo Esporte São Paulo, é uma possibilidade, ele se sentia muito distante. Agora aproximou o público, é mais ou menos isso? Eu acho. É. Eu acredito nisso. Claro que há uma certa resistência à mudança, né? Então, Como no todo. começo, O Thiago Leifert lá em 2009 também, ele Exato, sempre conta. né? Pô, nossa. Pô, eu tava acostumado a ver o Andrioli, agora eu tô vendo o Geraldo, tô vendo, enfim, a Bruna depois lá, que vai pra Campinas e tal. Mas, cara, eu acho que é legal porque valoriza o que a gente tem aqui, valoriza mais, ganha uma roupagem diferente, né? O produto tá com uma qualidade melhor, porque não é só assim, a Globo, ela não... faz aí do jeito que vocês quiserem, tá? O horário é de vocês. Não é assim que funciona. Pra você tá é tipo comprar uma franquia. Você tem que... Tem um modelinho certo. Seguir o modelo à risca, né? Exato, você tem que seguir o padrão, né? Existe um padrão ali de qualidade. Eles precisam né? aprovar as pautas? Existe isso? As matérias que vai pro ar? Existe isso ou não? Tem também. Tem também. Então, assim... É muito bem claro que vem as matérias dos grandes, né? Claro. Mas o que é produzido aqui... Tem muito conteúdo ainda estadual, mas também agora tem muito conteúdo... Então, ganhando essa roupagem, assim, eu acho que aproxima mais. Fica um produto que não está no meio do jornal, agora ele é um produto próprio, né? Globo Esporte com a marca, o nome, tem nome, é um nome forte, é um nome pesado. Eu acho que as pessoas... Se alguém ainda tem alguma resistência, daqui a pouco não vai ter mais, entendeu? Daqui a pouco os caras vão começar a ver. E assim, é legal porque é aquilo, se aproxima. Você não, cara, você não pode distanciar na internet. Você tem que aproximar. E há quantos anos vocês estavam estudando essa regionalização dentro do GE? Cara, assim, primeiro que no site isso já tinha, né? Sim. O site sempre, né, desde que começou, o site já tem Então o termômetro começou ali. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, claro, aí foi uma visão da empresa, né? Da direção de jornalismo mesmo. Mas isso partiu da IPTV ou da Globo São Paulo? Partiu da IPTV, da própria IPTV, que sugeriu, brigou para Legal. conseguir e tal. E São Paulo a Globo, né? Deu a concessão para que se fizesse o Globo Esporte, né? Porque vocês já faziam isso no jornal da IPTV. Você aparecia no jornal, às vezes, o Geraldo Neto todo dia quase, né? Sim, então vocês já apareciam lá. Sim. Então é legal, porque há uma integração maior agora das equipes de esporte, né? Daqui a pouco você integra também rádio e tal. Enfim, é um processo. Que, assim, se der muito certo, coisas melhores virão. A gente ainda tem que explorar até mais. Nossos times precisam estar melhor também, né? Tomara. Dúvida. Comercial, pelo amor de Deus, vamos subir. Vamos subir, né? O Botafogo também, né? Que pelo menos permaneça na Série B e tal, e fique no Campeonato Paulista da primeira divisão. Isso melhora demais o produto, né? Eu sou Ribeirão Preto FC, meu amigo. Eu também. Eu trabalho, então assim, eu não tenho... Os caras falam que a imprensa, claro que tem muito corneteiro na imprensa, tem muito aproveitador também, em todo lugar, né? Mas, cara, pra mim, eu sempre falo que as pessoas perguntam, você é contra o Botafogo, você é contra o comercial, tal. Cara, assim, eu não sou assessor de imprensa, né, primeiro. Quem tem que falar bem são os assessores, tá? O clube, que se fale bem dele mesmo. Eu tenho que relatar. Se tiver legal, você vê o comercial jogando, você fala, não tem como como falar bem, né? Você vê o comercial jogando. Exato. Se acontecer alguma coisa ruim, você relata, você reporta. Isso, entendeu? Eu não tô lá para ficar, né, elogiando, batendo palma só. Quando acontece isso, ok. Se não, isso vai ser falado enfim... problema deles, né? Problema de quem acha ruim. Mas esse é o papel da imprensa, entendeu? Agora, lógico que para mim é muito melhor cobrir a primeira divisão do Paulista do que a Série A3, com todo respeito. Todo mundo com todo respeito. A quarta divisão, que é uma coisa assim, né? É quase amador. Sim.
é muito melhor. Eu gostaria de fazer um Taquaritinga e Francana na primeira divisão, não na quarta divisão. Ou o Botafogo na Série B, até às vezes em Série A, que ele já participou. O Comercial já saiu da 3, que foi bom. A 2 já tem um nível melhor de campeonato, né? Pô, jogou com uma Ponte, esse ano jogou com o Novo Horizontino, times de Série B e tal, e fez um bom papel. Então, pra gente é importante. Eu não tenho nenhum interesse em que o Comercial fique na quarta divisão, o Botafogo caia de divisão. Já era, senão, pô, é horrível pra gente, né? Pra fazer esse tipo de cobertura. É horrível você cobrir. Cara, era difícil ir no Corinthians em 2007, hein, mano? Pô, era ruim no Palmeiras quando tava lá, perdia jogo e tal, não sei o quê. São Paulo, quando não tava bem. Time na fase boa, tudo é bom, né? Tudo é bom. Tudo legal, os caras são solistas, você consegue achar uma história bacana. Todo mundo tá de bom humor. Você mostra além do futebol e tal, os caras são bacanas. Quando tá ruim, meu amigo, aí é difícil você ser jornalista, hein? Porque é duro. Tem que ter os camarões, como diria o Felipão. Geralmente eles descontam no jornalista, né? Vídeo Felipão e Muricy Ramalho, né? Pois é. Fagiolo, queria agradecer imensamente a sua presença aqui no Parlando de Palmeiras. Teremos que fazer um round 2 também. Sim, parte 2. Parte 2 também, tem muita história pra contar. O cara é um baú de histórias também, né? Eu gosto de conversar, desculpa. Não, que isso, cara, é isso aí. André Salem, obrigado pela companhia de sempre também. Agradecer ao nosso convidado pelo tempo disposto. Também. A gente sabe que às vezes tá na correria, não é fácil, mas obrigado demais, cara, por ter vindo, por ter topado o convite com a gente. Gente, eu que agradeço. Quando vocês quiserem falar mais de Parmeira... Parlaremos mole. E de outras coisas. Cáutio, no futebol, a gente vem aqui e fala com o maior prazer possível, tá? Porque é isso que eu faço, né? Claro, todos fazemos. Precisa melhorar esse nosso futebol aqui. E o Palmeiras tá dando um passo legal, viu? Sim, é um time que hoje tá muito à frente do restante aí. Esperamos que continue assim. Que sirva de exemplo pros outros também, né? Isso, é. Sim. Bom, pra você que acompanhou até aqui, obrigado pela audiência, pela paciência, deixe comentários, curte, comenta, compartilha, faz o que você isso. quiser também, a gente não vai obrigar nada, não. Não vamos obrigar ninguém a nada. Valeu. Forte abraço a todos, até o próximo episódio. Tchau.